Já se encontrou olhando para o teto às 3 da manhã, se perguntando como reunir a força para mais um dia? Todos nós já estivemos lá, pelo menos a maioria de nós tem esses momentos em que a vida parece uma tempestade implacável. E tudo o que você procura é um farol para guiá-lo. Bem, você não está sozinho e é aí que o estoicismo entra em cena. Primeiramente, gostaria de pedir para avaliar nosso vídeo nos comentários, e se gostar, inscreva-se e deixe o like, porque estamos prestes a mergulhar profundamente em 8 lições estoicas que têm o poder de transformar esses dias difíceis em degraus. Como sempre, para aqueles que realmente buscam a força para perseverar nos dias mais difíceis, aqui está meu desafio para você. Assista a este vídeo até o fim. Mostre a si mesmo que você está realmente comprometido em seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Você aceita? Vamos começar. Número 1. Abraçar o momento presente. A vida tem uma maneira engraçada de nos lançar curvas. Às vezes, parece que estamos equilibrando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e o peso do mundo está em nossos ombros. Lembre-se de quando você sentiu o peso de um prazo iminente, ou a dor de um coração partido recente. Mas aqui está um segredo. O poder de superar esses desafios está no momento presente. É fácil se perder nas preocupações de amanhã ou nos arrependimentos de ontem. Mas o único momento sobre o qual realmente temos controle é o que está acontecendo agora. Marco Aurélio, um imperador romano e um dos filósofos estoicos mais influentes, uma vez disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e você encontrará força." Esta citação não é apenas uma série de palavras elegantes. É um chamado à ação. Lembra-nos de que, embora nem sempre possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos controlar como reagimos. Ao focar no presente, podemos tomar decisões que estejam alinhadas com nossos valores e, ao fazer isso, encontrar a paz em meio ao caos. Portanto, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, respire fundo e se concentre no presente. Sinta o ar ao seu redor, ouça os sons e lembre-se de que este momento aqui e agora é onde reside o seu poder. Ao abraçar o presente, você não está apenas sobrevivendo aos dias difíceis, está prosperando neles e a cada momento que passa, está construindo resiliência, sabedoria e força para o que vier a seguir. Número 2. Praticar a gratidão. Em meio às lutas e ao corre-corre de nossas vidas diárias, é fácil concentrar-se no que nos falta. As oportunidades perdidas, as coisas que desejamos, mas não temos, e os desafios que parecem insuperáveis. No entanto, existe uma prática simples que pode mudar nossa perspectiva e trazer luz até nos dias mais sombrios. A gratidão. Ao reservar um momento para reconhecer o bem em nossas vidas, não apenas encontramos contentamento, mas também construímos uma base de resiliência contra as tempestades da vida. Sêneca, um renomado filósofo estoico, declarou elegantemente: "A verdadeira felicidade é aproveitar o presente sem uma dependência ansiosa do futuro." Esta sabedoria nos lembra que a alegria não vem de querer sempre mais, mas de apreciar o que já temos, seja o calor de um sorriso de um amigo, o conforto de um lar ou o simples prazer de uma xícara de chá. Sempre há algo pelo qual ser grato. E nessa xícara de chá, talvez você possa sentir o sabor das memórias de risadas compartilhadas com entes queridos ou o consolo que ela proporcionou em uma noite fria e solitária. Ao reconhecer esses momentos e valorizá-los, cultivamos uma mentalidade que vê o lado positivo em cada situação. E nesse copo de chá, talvez você possa saborear as memórias de risadas compartilhadas com entes queridos ou o conforto que ele proporcionou em uma noite fria e solitária. Ao reconhecer esses momentos e valorizá-los, cultivamos uma mentalidade que vê o lado positivo em cada situação. E nesse copo de chá, talvez você possa saborear as memórias de risadas compartilhadas com entes queridos ou o conforto que ele proporcionou em uma noite fria e solitária.
Ao reconhecer esses momentos e valorizá-los, cultivamos uma mentalidade que vê o lado positivo em cada situação. No entanto, a gratidão não se resume apenas em reconhecer os momentos bons, também envolve encontrar graça em nossas lutas. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento, aprendizado e fortalecimento. Portanto, quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se de fazer uma pausa e encontrar algo, por menor que seja, pelo qual ser grato. Essa prática não mudará a situação, mas mudará como você a enfrenta, e muitas vezes isso faz toda a diferença. Número 3. Cultivar a força interior. A jornada da vida é muito parecida com a navegação em mares vastos e imprevisíveis. Alguns dias são calmos e serenos, enquanto outros trazem tempestades ferozes que desafiam nosso âmago. É durante essas tempestades que nossa força interior se torna nosso ativo mais valioso. Essa força não se trata de força física, mas sim da resiliência do espírito, da fortitude da mente e da coragem do coração. É aquele sussurro silencioso no meio do caos, nos instando a persistir por um pouco mais de tempo. Epiteto, um filósofo estoico de grande renome, proclamou uma vez: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." Essas palavras servem como um farol, nos guiando para entender que nossas reações, moldadas pela nossa força interior, definem nossa jornada. Eventos externos, não importa quão assustadores, têm poder sobre nós apenas se lhes concedermos essa autoridade. Ao cultivar um eu interior robusto, podemos enfrentar a adversidade com graça, transformando obstáculos em degraus em direção ao crescimento pessoal. Construir essa força interior requer esforço constante. Trata-se de escolhas diárias, pequenos atos de coragem e a aceitação de desafios como oportunidades de crescimento. É sobre buscar sabedoria, aprender com experiências e compreender que cada revés é uma lição disfarçada. À medida que nutrimos essa força dentro de nós, não apenas nos equipamos para enfrentar as tempestades da vida, mas também para navegar em direção a horizontes que um dia pareceram inatingíveis. Lembre-se de que não é a ausência de desafios que define uma vida satisfatória, mas a capacidade de superá-los com uma força interior inabalável. Número 4. Praticar a paciência. Você já viu uma flor desabrochar? Ela não se apressa para revelar sua beleza. Ela leva o tempo necessário para desabrochar, pétala por pétala, revelando seu esplendor em seu próprio momento perfeito. Da mesma forma, nossas vidas também têm um ritmo, um tempo em que as coisas devem acontecer, e assim como a flor não se apressa para desabrochar, também devemos aprender a arte da paciência. Cada vez que você segurou a mão de um ente querido durante um momento de silêncio, você não sentiu que a conexão não verbal era mais profunda do que as palavras poderiam expressar? Marco Aurélio, o imperador estoico, uma vez ponderou: "O tempo é um rio, um fluxo violento de eventos, vistos uma vez e já carregados, e outro segue e se vai." Essa reflexão profunda nos lembra que o tempo, com seu fluxo implacável, traz tanto desafios quanto triunfos. Nossa impaciência muitas vezes surge do desejo de controlar esse fluxo, de acelerar o que é bom e evitar o que é ruim. No entanto, a verdadeira força reside em entender que não podemos comandar o rio do tempo, mas podemos escolher como navegamos em suas águas. Paciência não é apenas esperar, é esperar com propósito. É entender que cada momento tem sua importância, mesmo que não seja imediatamente aparente. Quando praticamos a paciência, não estamos apenas passando o tempo, estamos nos preparando, crescendo e evoluindo. Portanto, quando a impaciência surgir, lembre-se da flor que desabrocha e do rio que flui. Compreenda que seu momento chegará, e quando isso acontecer, valerá a pena a espera. Número 5. Entender o que está sob seu controle. A vida é um pouco como uma noite de tempestade. O trovão ruge, o relâmpago brilha e o vento uiva, tentando derrubá-lo. Você não pode comandar a tempestade para parar,
e nem pode ditar o caminho do raio. Mas você pode escolher acender uma vela, encontrar abrigo e segurar firme no que o mantém no chão. Não se trata de controlar a tempestade, mas de entender o que está ao seu alcance e o que não está. Epiteto, um pensador estoico de tempos antigos, e sussurrou uma verdade que ecoa até hoje. Não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como respondemos a elas. É uma realização simples, mas profunda. Gastamos tanta energia nos preocupando com coisas além de nosso alcance, coisas que não podemos mudar, não importa o quanto tentemos. Mas e se, em vez disso, nos concentrássemos no que podemos influenciar? Nossas reações, nossas emoções, nossas decisões? Essas são as velas que podemos acender contra a escuridão. Portanto, quando as tempestades da vida rugirem, lembre-se disso. Você tem o poder de escolher. Você não pode parar a chuva ou silenciar o trovão, mas pode decidir como dançar na chuva ou se esconder do barulho. Reconhecer o que está sob seu controle é libertador. É o primeiro passo não apenas para suportar as tempestades da vida, mas também para prosperar no meio delas. E à medida que o amanhecer chegar, você descobrirá que a tempestade não era a história. A história era como você escolheu enfrentá-la. Número 6. Aprender com a adversidade. Imagine por um momento um ferreiro forjando uma lâmina. O metal, uma vez bruto e informe, passa por um intenso calor e martelamento vigoroso. No entanto, a cada golpe, ele se torna mais afiado, mais forte e mais refinado. Da mesma forma, as adversidades da vida, embora possam parecer severas e implacáveis, têm o potencial de nos moldar, aprimorar nosso caráter e nos transformar em versões melhores de nós mesmos. Sêneca, um antigo filósofo estoico, declarou elegantemente: as dificuldades fortalecem a mente assim como o trabalho faz o corpo. Essas palavras, embora séculos antigas, ressoam com uma verdade eterna. Os desafios não são apenas obstáculos em nosso caminho. São oportunidades. Oportunidades para crescer, aprender e descobrir forças que nunca soubemos que tínhamos. Cada provação que enfrentamos é uma lição disfarçada, esperando ser desvendada. Abraçar a adversidade não significa procurar dificuldades ou se deleitar na dor. Significa reconhecer o valor inerente de nossas lutas. Significa mudar nossa perspectiva, de ver os desafios como fardos, para vê-los como degraus em direção à sabedoria e ao crescimento. Portanto, quando se encontrar no meio das provações da vida, lembre-se da lâmina sendo forjada e do metal sendo temperado pelo fogo. Entenda que, com a mentalidade certa, a adversidade pode ser a força que o molda em uma obra-prima. Número 7. Buscar a sabedoria. A sabedoria não é um presente concedido a alguns escolhidos. É um tesouro muitas vezes escondido à vista, esperando por aqueles com a coragem e determinação de procurá-lo. O fato de você ter chegado até aqui, mergulhando nessas lições, é um testemunho de sua busca genuína pela sabedoria. Seu comprometimento é louvável, e é um sinal claro de que você está no caminho certo. O antigo filósofo estoico Sêneca uma vez afirmou: enquanto você viver, continue aprendendo como viver. Isso não é apenas um chamado para adquirir conhecimento, mas um convite para buscar um entendimento mais profundo, para questionar, refletir e crescer. A verdadeira sabedoria não se resume a conhecer todas as respostas. Trata-se de fazer as perguntas certas e ter a humildade de aprender tanto com os sucessos quanto com os fracassos. Buscar ativamente a sabedoria exige um coração aberto e uma mente curiosa. Envolve ouvir mais do que falar, observar mais do que mostrar e entender que cada pessoa que você encontra, cada experiência que você encontra, guarda uma lição. A sabedoria não é um destino, é uma jornada. Uma jornada que enriquece a alma, aguça a mente e amplia o horizonte. Portanto, à medida que você continua nesse caminho, lembre-se de valorizar cada passo, cada insight e cada revelação
pois na busca pela sabedoria, a própria jornada é a maior recompensa. Número 8. Cultivar a compaixão. Já parou para pensar nas batalhas que os outros podem estar travando, escondidas atrás de seus sorrisos ou olhares silenciosos? Nossa jornada pela vida é única, repleta de nossos próprios desafios e alegrias. No entanto, no meio de nossas lutas pessoais existe uma oportunidade, um fio dourado que pode nos aproximar dos outros: o ato de compaixão. Marco Aurélio uma vez disse: "O que fere a colmeia, fere a abelha." Esse sentimento, embora simples, carrega uma profundidade profunda. Quando estendemos bondade, compreensão e empatia aos outros, não estamos apenas os ajudando, estamos nutrindo o espírito humano coletivo. A compaixão não se trata apenas de sentir pena ou tristeza pelas desventuras de alguém. Trata-se de entender a dor deles como se fosse sua própria e tomar medidas, por menores que sejam, para aliviá-la. Cultivar compaixão exige um esforço consciente. Envolve ouvir mais do que falar, sentir mais do que julgar e agir mais do que apenas observar. Em um mundo que muitas vezes parece dividido, a compaixão serve como uma ponte que conecta corações e cura feridas. Ao abraçar essa virtude, não apenas elevamos os outros, mas também encontramos um sentido mais profundo de propósito e realização em nossas próprias vidas. Afinal, na grande tapeçaria da existência, nossas linhas estão entrelaçadas, e quando escolhemos a compaixão, estamos escolhendo um design mais rico e harmonioso para todos. Todas essas 8 lições estoicas irão fortalecer sua resiliência, serenidade e determinação durante tempos desafiadores. Ao abraçá-las de forma consistente, você estará preparado para liderar uma vida virtuosa e contente, mesmo no meio da imprevisibilidade do mundo. No entanto, não apenas aceite minhas palavras, coloque essas lições em prática e testemunhe os resultados transformadores. E caso queira dar um passo a mais, adquira O Caminho do Estoico Próspero, o e-book inspirador, que vai desbloquear sua prosperidade e abundância. Link do comentário fixado. Se você achou este vídeo valioso, dê um like, compartilhe com seus amigos e comente abaixo com "Buscando Sabedoria" para demonstrar seu compromisso com esses ensinamentos. Se você é novo aqui, inscreva-se e ative o sininho de notificação para mais lições sobre a sabedoria antiga. Fazendo isso, você não apenas nos apoia, mas também nos ajuda a alcançar mais pessoas que buscam a sabedoria antiga. Muito obrigado por assistir. Fiquem todos com o Criador.